Olá, bom dia, espero que todos estejam bem, com saúde. Minha gratidão a todos que têm alavancado o canal, pelas doações, pelas matrículas no Colégio dos Magos Caldeus, ou na MAAT, ou de alguma maneira tenham divulgado, dado o seu like, muitos não têm se lembrado. E agradecimento supremo aos meus 8 caribus, mas os novos já estão também cumprindo a sua parte. Vamos então continuar a nossa aula de hoje. Extremamente importante, se compreender isto, você fará tudo. Portanto, tens de compreender. Tudo começa assim. As figuras apresentam esta imagem, mas esta imagem, na verdade, o que interessa nela é a coluna vertebral. Aqui nós temos a coluna vertebral. Então, você está vendo assim, esqueça. Pense apenas nessa porção de bolas coloridas aqui no centro, e essas bolas coloridas, então, são a coluna vertebral. A coluna vertebral tem várias porções. Tem uma porção aqui chamada cervicais, que é na nuca. Depois aqui tem as torácicas, que são nas costas, entre os omoplatas, aqui nas minhas costas, são as vértebras torácicas. Depois tem as lombares, que são acima da minha bunda. E finalmente tem as vértebras do coxígeo, que são exatamente aquelas que o final vai ser o coxígeo, né, o cóccix. Então, as vértebras da coluna vertebral que vão constituir os nervos coxígeo são essas. E é por elas que a corrente vai subir. Então, veja, eu descrevi de cima para baixo, né? As da nuca, que são as cervicais, as do dorso, que são as dorsais ou torácicas, as lombares, que são acima da minha bunda, e aquelas que são exatamente, que vão da minha bunda até o cóccix, que é uma região que fica entre o ânus e a vagina na mulher, e o homem que não tem orifício vaginal é somente entre o ânus e o saco escrotal. Então, isto é o que vai, é como é dividida biologicamente a coluna vertebral. Isso é médico, isso é biológico. Só que eu descrevi de cima para baixo, mas o caminho vai ser de baixo para cima. O caminho vai ser de baixo para cima, portanto, vai ser assim, né? Ida, que está aqui, né, do pé direito, do pé esquerdo. Ida está no pé esquerdo e Pingala está no pé direito. E Sushumna vem da terra diretamente, né? Então, não se esqueçam. Vamos mostrar aqui uma figura que vai aclarar. Ida está no pé esquerdo. Então, esquerdo, Ida. Essa porção de cobrinhas, de relâmpagos vermelhos, entra aqui pelo pé esquerdo, se chama Ida. Pingala está no pé direito. Aqui não mostra Sushumna, mas esta figura mostra. Esta figura mostra Sushumna atravessando a coluna vertebral e entrando na terra. Portanto, no final das contas, serão 3, como nós veremos logo. No final do trabalho, vamos fundir essas duas figuras que os autores quiseram separar, para que vocês possam ver com maior clareza. Então, eles separaram e juntaram ali. Então, aqui nós temos, todas elas juntam. Então, nós temos Ida, que entra pelo pé direito, Pingala, que entra pelo pé esquerdo, e Sushumna, que entra diretamente pelo plexo coxígeo, ou seja,
pelo pelo local que fica entre o ânus e a vagina na mulher e entre o ânus e o saco escrotal no homem, né, que é a região central, é onde termina a coluna vertebral, ou seja, exatamente no fim, né, então é que vai acontecer esse encontro das três correntes. Essas três correntes, elas não são da mesma natureza nem da mesma forma. Vamos mostrar a vocês como é que elas são. Aparentemente, elas são uma coisa só. Então, quando você vê assim. Mas acontece que uma na direção, é um vórtice contrário aos ponteiros do relógio, e a outra é um vórtice na direção dos ponteiros do relógio. E então a espiral centrífuga, a espiral centrípeta e o girassol. Aqui nós temos Ida, Pingala e Sushumna. Mas nós não vemos assim. Isso quem percebe são os videntes. Então, Sushumna é o que vai nos interessar mais, que é a central, mas Ida e Pingala giram, então são vórtices, né? Nós vamos mostrar a vocês depois com detalhes, são vórtices, mas são representados assim, porque cada um desses vórtices estão sobrepostos. Eles ficam juntos, embora um gira para um lado e outro gira para outro. Um sobreposto ao outro, assim. Ou seja, tem mão e contramão. Né? Eles sabem que um sobe por um lado e outro sobe por outro lado. Um pelo lado da coluna, o esquerdo, e outro pelo lado da Ida, e outro sobe pelo lado direito, que é Pingala. E Sushumna, como se fosse um girassol. Portanto, é um vórtice diferente. Tudo isso aparece como sendo assim. E por que aparece como sendo assim? Aparece como sendo assim porque, olha só, pode ser representado também, em vez de vórtices, como sendo, ou desta maneira, a representação, tá vendo? Um em negro, né? O tal tinha um metade negro e outro em branco, ou assim. Então, há várias representações. Aqui nós temos tipo átomos, sistemas solares, aqui nós temos como estrelas. Mas a representação ideal não é essa. É aquela que nós mostramos a vocês anteriormente. Então, são espiras, são espirais. Essas espirais, então, aqui está Sushumna, na forma de um girassol. Aqui mostra o centro dela, ou seja, ela está aqui toda, mas ela tem um centro, e esse centro está aqui. Ida e Pingala giram no sentido contrário. Então, é uma coisa extremamente maravilhosa e que vocês terão que memorizar, porque se não memorizarem, vocês perderão totalmente a noção de o que vai acontecer. Então, a representação melhor é aquela, deixamos essa de lado, mas há um momento em que você não sabe que aquilo existe, já tinha dito, e acha que só existe o cérebro, e no cérebro as duas glândulas, hipófise e pineal. Depois você descobre que existe um outro cérebro, que é exatamente o encontro das três correntes. Eles funcionam como se fosse um terceiro cérebro. Desculpa, porque o intestino é o segundo cérebro. O intestino é um cérebro também, funciona. Não nos interessa aqui. Então nós temos aqui um terceiro cérebro. Nós temos o cérebro cortical, e aqui nós temos, e não sabemos que tem nada aqui na bunda, mas nós temos aqui outro cérebro, que é exatamente o perineal.
Essa é a palavra que eu não consegui lembrar enquanto estava descrevendo o processo. O períneo. Então, o períneo é o final da coluna vertebral. É exatamente por onde entra, as 6 correntes entram por ela. Então, importante é isso. As 3 correntes se encontram no períneo e sobem pelas regiões sacra, depois lombar, depois torácica, depois vértebras cervicais. Então são várias regiões, a ciência já deixou isso claro, e você pode então chegar até a hipófise, que fica aqui, e elas, as duas, Ida e Pingala, descem pela respiração, saem. E Sushumna volta como se fosse uma coluna de um medidor de febre, ou seja, a coluna de mercúrio no interior do medidor de mercúrio, de febre. Então, se você deixar normalmente, se você não está treinado, essas duas vão, quando chegam na hipófise pituitária, elas saem pelas narinas. Então, elas não passam daqui, nem Ida nem Pingala, elas ficam aqui. Exatamente, nós vamos ensinar vocês a fazer ela passar, porque só acontecerá o fenômeno, você só se tornará super se ela passar. Mas aqui nós estamos mostrando que ela poderia, nesta região, as duas descerem pelas narinas, em forma de ar, e a terceira, como se fosse uma coluna de mercúrio, ela subiu, quando você está com muita febre, chegou a 39, 40, depois ela desce e volta novamente. Isso vocês vão ver detalhadamente. Então, a pessoa que não tem conhecimento não tem ideia disso. Aqui ela subiu e ficou. Então, ela não desceu. É o que nós queremos. Então, ao invés de Ida e Pingala, não saíram pelas narinas. Elas foram retidas. Você vai aprender o processo. E subiram até a pineal. E da pineal vão até o espaço dos deuses, que é assim que nós chamamos. Então, aprender esse processo, aprender a reter aqui a energia, né, os vórtices, é o fundamental. E fazer com que, em vez dela sair pelas narinas, ela fique retida na hipófise e suba até a glândula pineal, que é na altura mais ou menos acima da minha orelha. Então, é isso que vocês vão aprender. Logicamente, se não fizerem, se não souberem, não conseguirão esse efeito. Esse efeito aqui é porque ela conseguiu ficar. Ó, aqui as 3 sobem juntas, não há distinção, e aqui significa que ela produziu um halo. Esse halo não existe aqui, exatamente porque aqui está mostrando uma pessoa que simplesmente está fazendo a posição, mas não está controlando as correntes. Se ela controlar as correntes, então as duas correntes, né, vão produzir esse efeito, né, bipolar, ou esse efeito bipolar aqui dentro da coluna, e Sushumna vai chegar até a pineal. E chegando à pineal, ele produz aquilo que aqui está mostrado como efeito de asas, ou, mais belamente ainda, assim. Então, o iniciado não fica nessa posição, é nessa. Então, quando o Sushumna chega até a pineal, produz esse fenômeno. Ou seja, todas as energias cósmicas estão dentro de você, exatamente dentro do seu cérebro, na glândula pineal. E está unida a hipófise com a pineal. Então você estabelece uma ponte, assim, olha. A hipófise está aqui, a pineal está aqui. Você estabelece uma ponte entre as duas. Então ela, em vez de descer, ela vai até a pineal, e então produzindo esse efeito. Então quem não sabe, fica assim, e as duas colunas telúricas descem pela... Então, veja, é mais bonito do que assim. Descem pelas narinas. Então, o nosso esforço é para não descer pelas narinas. Exatamente para ela conseguir, atingindo a hipófise, ou pituitária,
ela fazer uma ponte com a pineal e produzir este efeito. Se produzir esse efeito, você conseguiu dominar a serpente ígnea, a serpente de fogo, o efeito Kundalini. Então, da ignorância para a sabedoria. Pode ser representado assim, com asas. Estrelas em torno da cabeça e asas. Por quê? Porque Sushumna, que é a do centro, subiu, subiu, subiu e não desceu. Se ela não desceu, então vira asas. Você se torna um Mercúrio, um ser alado. Aqui nós temos a reprodução das correntes que não estão em forma de vórtice. Então, o que nós vamos dar a você é como atingir esse estado, como sair da ignorância inicial, descobrindo que você tem um terceiro cérebro, e você fazer com que as correntes permaneçam. Elas não vão sair pelas narinas, elas não vão se dissipar e vão criar uma ponte. Essa ponte é que vai fazer com que você tenha esse efeito. E esse efeito significa que você despertou Kundalini, a serpente adormecida. O resto, em detalhes, daremos no próximo capítulo. Até lá.